A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 2 do primeiro trimestre da CPAD em 2020. A gente vai tratar hoje sobre um tema muito importante. Estamos estudando aí sobre os profetas menores. São 12 na classificação bíblica. E hoje a gente vai entender um pouco a respeito de Oséias e vamos compreender a respeito de Deus e o seu relacionamento com o povo. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, gente boa, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixe aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí o seu comentário, diz de onde você está assistindo essa lição. Vou ficar muito feliz de te conhecer, viu? Que Deus abençoe você. Onde a gente está chegando, coloca aí de onde você está assistindo. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, seu joinha. Pega essa lição, por favor, joga nos grupos de WhatsApp aí, todo mundo que você conhecer, compartilha no Face. Deus abençoe você, gente. Um beijo no teu coração. É claro que a gente está comentando também as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Falando disso, tem aqui no nosso canal. Tem material para o professor de escola bíblica, tem material também para o professor de discipulado, tem aula aí sobre o Novo Testamento, é só você conferir. Então vamos que vamos, vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos juvenis. A lição de hoje vai tratar sobre um tema muito importante. Oséias, o profeta Oséias, descrevendo aí o relacionamento de Deus entre o povo de Israel. A gente vai compreender muito sobre isso a partir das Escrituras. É muito importante você iniciar a sua lição pelo texto bíblico da lição. O texto bíblico de hoje está em Oséias, capítulo 11, versículo 1 ao 11. Faça essa leitura com os seus alunos. Ô, gente boa, fica ligado que a tua lição hoje tem 3 objetivos específicos para você não fugir do assunto. E fica ligado também, querido professor, que a tua lição tem 3 pontos. E a gente vai trabalhar ponto a ponto com você. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o contexto histórico. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Nós estamos analisando o texto de Oséias. É muito importante você pegar a Bíblia e apresentar esse texto para os seus alunos. Oséias é o primeiro profeta da classificação dos profetas menores. Você precisa entender que o texto de Oséias possui aí 14 capítulos, então demonstre isso para os seus alunos. Esse texto foi escrito especialmente para os filhos de Israel. É importante você observar isso. Quando Oséias é usado como profeta, quem está profetizando também? Jeremias. Jeremias está profetizando lá em Judá. Oséias está profetizando então para os filhos de Israel que estão fora de Judá. A mensagem de Oséias é uma mensagem específica, é importante você observar isso. Ele descreve como profeta de Deus uma mensagem poderosa que apresenta o relacionamento de Deus com os filhos de Israel. E é claro que Oséias também ele é um profeta conhecido pelo estilo profético de viver a mensagem antes de passar essa mensagem. É aqui que a gente vai entender que Oséias é o primeiro profeta menor que exerce esse ministério de viver a mensagem e compartilhar a mensagem. Ele é um profeta que, a mandado de Deus, foi na rua e comprou para si uma prostituta. Naquela época se comprava, pagou o direito por ela. E a Bíblia diz que Deus mandou ele se casar com ela. Ele se casou com ela. Se casando com ela, Deus então manda ele ter filho. Ele tem filhos com ela. E a Bíblia diz que aquela esposa de Oséias então decide, por vontade própria, sair do casamento e voltar para a prática da prostituição mais uma vez. Retorna para a prática da prostituição. Isso quebra o coração de Oséias, quebra a sua vida espiritual, ele fica deprimido e Deus mais uma vez fala com Oséias: vai lá, Oséias, e compra a tua esposa de novo. Ele vai até o centro de prostituição, compra a sua esposa novamente, traz ela de volta para casa mais uma vez. Isso aqui é exatamente o retrato do que Deus estava sentindo com Israel. Deus estava exercendo o papel de Oséias.
de um homem que compra Israel, prostituta, e ele se casa com Israel, mas Israel decide retornar para a prostituição. Isso por quê? Porque Israel estava adorando outros deuses, estava entrando pelo paganismo. Israel tinha feito uma aliança com Deus lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5. E Oséias 4:12 está escrito que esse povo que fez uma aliança lá atrás, agora estava cultuando a deuses pagãos, estavam adorando outros deuses e deixando Deus de lado, abandonando o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel. Oséias capítulo 2, versículo 5, vale a pena ler com seus alunos para você entender esse contexto. Oséias 9:10 também é outro texto que vale a pena ler. Você vai perceber que Israel agora entra para a prática da idolatria. Idolatria é vista por Deus como a prática da prostituição. Então, esse povo, que era o povo de Deus, que tinha um relacionamento com Deus, o que estava fazendo? Estava abandonando tudo, estava indo para a imundície mais uma vez, estava se distanciando do Senhor. E isso quebrava, maltratava esse sentimento que Deus tinha com Israel. Essa aliança estava sendo cada vez quebrada, cada vez mais sendo jogada fora. Israel estava fazendo isso para com Deus. E Oséias, capítulo 6, versículo 1 e 2, Deus usa Oséias para demonstrar que ele estava interessado em Israel, assim como Oséias estava interessado também na sua esposa. Deus usa Oséias para ir atrás de Israel. Deus usa essa mensagem para demonstrar que ele estava interessado em Israel e que Israel precisava se arrepender. Se arrependendo, a aliança estaria estabelecida. Então, o contexto de Oséias é um contexto de idolatria, um contexto que o povo se afasta, é um contexto que o povo está distante. Mas esse Deus, ele quer trazer Israel de volta para si. E claro, viver aquela aliança dos dias do Êxodo, de um povo que adorava ao Senhor no deserto. Finalizando esse ponto, apresente a ação do tópico 1 e vá agora para o segundo ponto da sua lição aqui da classe dos juvenis, que vai tratar sobre o seguinte assunto na nossa EBD. O segundo ponto da nossa lição aqui da classe dos juvenis vai trabalhar sobre a estrutura do livro de Oséias. Ele está dividido aí em 3 subtópicos, tá? É importante você observar isso aqui na classe dos juvenis. Você também precisa ter ideia que a estrutura é importante até mesmo para você passar um conteúdo melhor para os seus alunos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto. Primeiro, vamos compreender um pouco mais sobre o texto de Oséias. O texto de Oséias possui 14 capítulos e ele está dividido em 3 grandes blocos. E é importante você até anotar esses 3 grandes blocos e a gente vai analisar bloco a bloco com você nos subtópicos, que são 3. O primeiro bloco trata sobre o seguinte assunto. O casamento de Oséias, ele está aí no capítulo 1, versículo 1, e vai até o capítulo 3, versículo 5. O segundo bloco está no capítulo 4, versículo 1, e ele se estende até o capítulo 13, versículo 16, que fala sobre a infidelidade de Israel. E a gente vai estudar isso aqui. E o terceiro bloco está no capítulo 14, do versículo 1 ao 9, onde descreve o arrependimento e a restauração. A gente vai observar isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre esse primeiro bloco, o casamento de Oséias, a infidelidade, a restauração de Gomer, que era sua esposa, e uma esperança para Israel. Capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 5. Você vai perceber que Deus orienta Oséias a se casar com a prostituta. Naquela época ele tinha que comprar o direito para fazer isso. Ele compra essa mulher conhecida como Gomer, casa com ela, tem filhos, mas ela, com o passar do tempo, abandona Oséias e volta para a prática da prostituição. E está escrito que Oséias, ao mandado de Deus, vai lá e compra ela mais uma vez e oferece a ela o perdão e arrependimento. Oséias capítulo 3, versículo 1 e 2. É o momento exato que Oséias compra essa mulher mais uma vez. Isso aqui está descrevendo também o relacionamento que Deus estava tendo com Israel. De um Israel que se distancia, de um Israel que abandona a presença de Deus e volta para a prática do pecado. E Deus vai lá e resgata Israel de novo. Aqui também demonstra a esperança que Deus tem da restauração de Israel. O segundo subtópico fala sobre a infidelidade de Israel e esse amor do Senhor, esse amor de Jeová. Está baseado aí no capítulo 4, versículo 1, e ele se estende aí até o capítulo 13, tá? É importante você observar isso. De acordo com a Bíblia, nós observamos que a infidelidade de Israel ultrapassou todos os limites.
Em todo o tempo histórico do Antigo Testamento, você percebe que de tempos em tempos o povo de Israel se afastava de Deus e ia para a prática do pecado, ia para a prática da idolatria, abandonava o Senhor, adorava também deuses estranhos. E isso desagrada a Deus. Isso aqui é a demonstração da quebra de aliança com o Senhor. E isso, infelizmente, acaba afastando o ser humano do Deus vivo. Finalizando esse subtópico, vamos então observar nele que Deus, ele é esse Deus que se interessa por Israel, mesmo Israel tendo cometido esses pecados. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto na nossa escola bíblica dominical do ponto número 2 da classe dos juvenis: o arrependimento e a restauração de Israel. Oséias capítulo 14, versículo 1, está escrito que Deus estava interessado nesse arrependimento. Deus, em primeiro lugar, estava interessado em Israel e que Israel pudesse se arrepender e voltar para a aliança. E esse arrependimento deveria ser demonstrado pelo caminho da confissão, arrependimento de perdão dos pecados. Oséias 14, 2. Então você percebe que o livro de Oséias demonstra para a gente um povo que se afasta, um Deus que vai atrás, um Deus que puxa para perto e resgata mais uma vez. Finalizando esse ponto, apresente a ação do tópico 2 e vá para o último ponto da sua lição aqui da classe dos juvenis, que é o terceiro, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a mensagem de Oséias. A mensagem de Oséias, no terceiro ponto, nos leva a refletir que nós, como igreja do Senhor, precisamos permanecer fiéis a Deus. Israel tinha um relacionamento com Deus e em todo o tempo Israel agia de forma infiel. Como cristãos, como servos de Deus, nós precisamos entender, querido professor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, que o nosso relacionamento com Deus é primordial. Deus nos ama, assim como Ele também amou Israel. Mesmo que pecamos ou nos afastamos, Ele sempre nos puxa para perto. E qual é o nosso papel? Exercer esse ministério para a glória de Deus, amar o Senhor, honrar em tudo e não substituir o lugar de Deus por idolatria ou por coisas dessa vida. Gente, eu espero que Deus fale com você, apresente a ação do tópico 3 e finalize a sua lição. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Te espero por aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.